Bom, pessoal, boa tarde aí aos presentes, Maria Clara, Maria Aparecida e Maria Isabela. Aí tá faltando a Francisca Maria, né, que tá com o nome Dulce, e o João Henrique. Vamos ver se eles entram posteriormente. Houve aqui um problema porque o computador acabou descarregando aqui, o notebook, e eu fui pegar ali o carregador. E aí houve uma falha, né? Mas vamos dar início aqui aos trabalhos, pessoal, pegando a nossa revisão. É, revisão não, correção do exercício que foi passado ontem. E aí a gente depois dá sequência no estudo. Pronto, compartilhando aí com vocês a tela. O que foi passado ontem para vocês foi essa atividade aqui, ó. Fiquem ligados aí, se pintar mais algum aluno. Opa, parece que já tem um aqui, ó. Pronto. É a Isis. Boa tarde, Isis. A Isis é o número 13. Pronto, falta o João Henrique e a Francisca Maria. Tinham entrado e saíram. Quer dizer, saíram não. Houve queda de energia aqui, né? Notebook descarregou. Bom, essa questão de número 10, nós estamos trabalhando sobre área de paralelogramos, né? Trabalhando área de paralelogramo. E aí nós temos essa questão de número 10, diz o seguinte: a medida de área de uma região limitada por um paralelogramo é de 58,8 metros quadrados. Então aquele já dá é a área, ó. Ele não está pedindo para a gente calcular a área, ele já dá a área. Certamente vai pedir para calcular o lado. Considerando que uma das bases tem medida de comprimento de 10,5 metros, qual é a medida de uma das medidas, ó, uma das bases tem medida de comprimento de 10,50 metros, 10 metros e meio. Qual é a medida de comprimento da altura correspondente a essa base? Então vamos resolver aqui essa questão de número 10. Vamos lá. Então, pessoal, a gente sabe que a forma para calcular a área é assim, ó. Na questão 10, nós temos a área é igual a, pode ser a largura vezes o comprimento, ou então o lado A vezes um lado B, né? Se for, ou então base vezes altura, você que sabe aí o nome que você vai dar. Então ele está dizendo que a área é 58,8, ó. Ele já dá a área, 58,8. E ele diz que um dos lados, vamos dizer que o lado seja o A, é 10,5. 10,5. E quer descobrir qual é o outro lado, ó, o comprimento do lado B. Então, pessoal, eu posso, tanto faz eu escrever desse jeito, como eu escrever assim também, ó. 10,5B é igual a 58,8. É a mesma coisa, né? 58,8. Tanto faz 58,8 como 58,80, dá na mesma. Opa, mais um aluno aqui. Vamos ver quem é. Saiu. Não deu nem tempo para entrar direito. Então, é o seguinte, ó. 10,5 está multiplicando com B no primeiro membro, igual a 58,8. Como eu quero descobrir o valor da variável B, da incógnita B, então eu digo que B é igual a 58,8 dividido por 10,5, certo? Aí eu vou descobrir quanto é que é esse lado B. Vamos aqui. 58,8 vezes
Não, vezes não, dividido. Dividido por 10,5. Vai dar igual a quê? 5,6. Então, deu 5 igual a 5,6. Isso vai ser o comprimento do lado B, certo? É como se nós tivéssemos algo parecido com isso aqui, ó. Uma área retangular, que uma das bases mede quanto? Mede 10,5, ó. 10,5. O B, ninguém sabe quanto é. E a área dele aqui, ó, a área disso aqui todinha, a área total, dá 58,8 metros quadrados. 58,8 metros quadrados, a área dele. Então, como eu falei, ó, se você tem essa fórmulazinha aqui, você pode descobrir a área através dos lados, ou pode descobrir os lados através da área, um dos lados que estiver faltando. Então, o valor que você tiver, você substitui e descobre o que está faltando. Deu para compreender aí ou não? Hein, pessoal? Deu para compreender? Alô, turma do 8º ano. Sim. Eu pensei que eu estava com o microfone desabilitado, vocês não estavam me ouvindo. Vamos lá. Então vamos aí, se você não tiver feito ainda, faça, viu? Vamos aqui na questão 11. Qual das figuras determina a região plana com maior medida de área? Um quadrado com lados de medida de comprimento 5,5. Um retângulo com lados de medida de comprimento 6 por 5. Aí, pessoal, só se nós fizermos as multiplicações para a gente saber quem é maior, né? Que ele está perguntando assim, ó. Qual das figuras determina uma região plana com maior medida de área? Ó? Maior medida de área. Então, o primeiro está dizendo que é um quadrado. Um quadrado com 5,5 de lado. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer aqui a 11. Ele é um quadrado com medida de 5,5, ó. Então, é 5,5 de lado e 5,5 do outro, né? Quadrado. Então, tudo do mesmo tamanho. Agora, fazendo essa multiplicação aqui, ó. 5,5 vezes 5,5. Vai dar quanto? 30,25. Então, essa área aqui, a área desse quadrado, ó, ele tem área igual a 30,25. 30,25. Aí ele diz que tem também um retângulo com lados de medida de comprimento, um 6 por 5. Então, tá aqui o retângulo, ó, 6 por 5, ó. Pronto. Aqui é 5 e aqui é 6. Quanto é que é a área desse retângulo? 6. A área vai ser igual a 6 vezes 5. A área é 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, pessoal, quem vai ser maior é o quadrado, porque está dando 30,25 e o retângulo só está dando 30. Então, o maior é o quadrado, na questão 11, viu? O maior é o quadrado. Pode responder. Qual das figuras tem região plana com maior medida? Resposta, o quadrado. Se não estiver entendendo, pode falar, viu? E aí só falta uma para a gente dar sequência com mais atividade, mais conteúdos. Deixa eu ver se apareceu mais gente. Não. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5 alunos. E entrando, não sei se é a professora do Mais Educação que ia entrando, não conheço ainda. Ah, pessoal, mas calma aí. Ainda tem aqui, ó,
centímetros, um quadrado. Tem essa parte aqui que eu não tinha lido, ó. Então é um retângulo de 6 por 5 ou um paralelogramo de medida de base 7,4 de altura, correspondente à medida de... E altura com medida correspondente a 4. Ainda vamos ter que calcular isso aqui também. Calma aí, ainda não sei se é o quadrado não. Vou até apagar aqui, ó. Não tenho certeza se é o quadrado não. Ainda tem que fazer a medida desse paralelogramo aqui, ó. Então vamos lá. Um deu 30, o outro deu 30,25. Vamos ver esse aqui. Um paralelogramo. É do mesmo jeito de calcular um retângulo. A base dele está dando 7,4 e a altura está dando 4. 7,4 vezes 4. 7,4 vezes 4. 29,6. Então a área desse daqui dá 20, a área dá 29,6. Então, realmente é o quadrado que é o maior. Eu até apaguei, mas acaba sendo o quadrado mesmo. Resposta, o quadrado. Pronto. Então, 1 é o quadrado, 5,5 vezes 5,5, deu 30,25. O outro é um retângulo, que tem base 6 e altura 5, deu 30. E o outro, esse paralelogramo que eu também fiz como se fosse um retângulo mesmo, tem base 7,4 e altura 4, que deu 29,6. Então, o maior é realmente o quadrado, ok? Vamos para os finalmente aqui com a 12. Quem não fez ainda, faça um print, ó, para poder definir essa 11 aí, ó. E vamos para a 12. Aí quando for, pessoal, na próxima semana a gente deixa um pouquinho aqui da geometria e volta lá para a parte de álgebra novamente. Em uma folha de papel, trace retas paralelas RS, marque 2 pontos A e B, retas paralelas RS, marque 2 pontos A e B sobre R. Então bora fazendo logo aqui, ó. 12. Em uma folha de papel, trace 2 retas paralelas RS e marque 2 pontos A e B sobre R. Em seguida, localize 2 pontos C e D sobre S, de modo que A, B, C, D sejam um paralelogramo. Constate que as medidas de área da região plana determinada será a mesma, quaisquer que sejam as posições de C e D, conforme explicação no Você Sabia. Então, bastante simples, ó. De forma que fique um paralelogramo, ó. Tá aqui a reta R, tá aqui a reta S, né? Do mesmo tamanho, ó. Reta S. E aqui eu traço, ó. Eu coloco aqui A e B, e coloco aqui C e D, ó. C e D. E eu faço a união desses pontos. Certo? Faço a união desses pontos. Então, tanto faz ele ser um paralelogramo, como ele ser um retângulo, vai ser a mesma área, ó. Como é que ele quer que a gente prove? Só baseado naquilo que a gente estudou? Assim, ó. Você pega aqui essa altura, ó, e traça aqui essa reta. Pronto, isso aqui tem que ser perpendicular, viu? 90 graus. Do mesmo jeito, agora você pega esse triângulozinho aqui, ó. Você pega esse triângulozinho aqui, certo?
e traz ele para cá, ó. Traz ele para cá. Pronto, arrancou ele daqui e botou aqui. E aí você vai ver que o paralelogramo é um retângulo e a área é a mesma, ó. Mantém a mesma área. Agora eu vou até apagar isso aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Tirei o retângulozinho, tirei o triângulozinho daqui e botei para outro lado, ó. Tá vendo como ficou? Tá vendo como ficou um retângulo, ó? Pronto, o que era para fazer era isso mesmo. Certo? Se você pegar, como eu já mostrei ontem para vocês, vou pegar novamente aqui, ó. Mostrar novamente aqui para vocês. Olha só. É a mesma coisa disso aqui. Nós temos aqui um paralelogramo, né? Um paralelogramo retângulo. E aí se eu faço isso aqui, a área não muda, a área continua a mesma. Mudou só os ângulos. Os ângulos internos mudaram. E aí eu vou saber que esse ângulo maior com um ângulo menor vai dar sempre... O ângulo maior com um ângulo menor vai dar sempre 180. São sempre suplementares. Certo? E aí quando ele volta assim, continua dando 180. Ó, 90 mais 90. Aí, ó. Esse mais esse, 90. E assim, continua sendo 90. A soma dos dois, né? A soma dos dois. E a Izzy saiu... Tinha 5, saíram 2. Quem será que saiu, hein? Bom, terminado aí, pessoal, vamos para as próximas questões, né? Vamos lá na próxima questão. Vamos deixar organizado aqui para a gente trabalhar na próxima aula, viu? Então, minha gente, quando for na próxima aula agora, depois do intervalo, né, que daqui a pouquinho nós vamos começar o intervalo. Aí a gente vai deixar um pouco aí de lado a área dos paralelogramos, né, dos retângulos, e nós vamos para a área do triângulo. Então, se você pegar assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Tanto faz eu calcular aqui. Tanto faz eu calcular a área desse retângulo, ó. Aqui é um retângulo. Pronto, tá aqui o retângulo. Aí, como eu mostrei para vocês agora há pouco tempo, se eu fizer assim com ele, ó, ele continua com a mesma área, ó. Continua com a mesma área, não mudou. Tanto faz a área desse retângulo como desse paralelograma, a área é a mesma, apenas ele ficou, houve uma inclinação aqui nos ângulos, né? Uma inclinação nas retas, mudança de ângulo. Aí o que acontece? Acontece, pessoal, que se você dividir isso aqui em dois, ó,
você está gerando dois triângulos. Se você dividir esse retângulo em dois, você está gerando dois triângulos. Então, como é que nós vamos calcular a área de uma região triangular? Fique atento para isso aí, ó. Se para calcular a área do retângulo é base vezes altura, ó, base vezes altura. Imagine que essa base seja 8. Imagine que essa altura seja 5. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura, vezes H. Então, a área vai ser 8 vezes 5. A área é igual a 40. Então, a área desse retângulo todinho é 40. Mas se eu dividir bem no meio? Se eu dividir bem no meio, eu vou estar dividindo em dois triângulos. Um triângulo com 20 e o outro triângulo com 20. Porque a área toda não é 40. Então, dividindo em dois, fica 20 e 20. Daí nós concluímos que a área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. É do mesmo jeito do quadrado, do retângulo, só que dividido em 2, ó. Porque quando eu divido em 2, eu estou formando triângulo. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, agora depois do intervalo, nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Área do triângulo igual a base vezes altura. Ok? Então, nós vamos dar uma paradinha. Não saia mesmo que você fique mexendo aí no seu celular, não saia da aula, mantenha a conexão. Se chegar a sair, volte de novo, viu? Mesmo que caia a conexão, volte, quando assim que puder, que a gente vai dar continuidade a estudo da área do triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Por exemplo, se seu pai tem um terreno aí, ou uma praça, ou então um terreno que seja de uma praça que seja no modelo triangular, como é que a gente calcula para saber quantos metros tem? Aí você vai aprender aqui, né? Porque medir área de quadrado e de retângulo e de paralelogramo nós já sabemos. Mas de triângulo a gente não sabe ainda. Então vamos aprender agora depois do intervalo. Então, pessoal, quando for 3h15, retorne, tá certo? 3h15 não, desculpa, 3h30. Ok? Então até daqui a pouquinho. Então, retornando aí do intervalo, se alguns alunos chegarem, depois a gente vai habilitando. Nós tínhamos parado aqui, mostrando, pessoal, como calcular a área do triângulo. E aí a gente viu que se nós pegarmos um quadrado, um retângulo, um paralelogramo, qualquer quadrilátero que nós fizermos a divisão desse quadrilátero em dois, traçarmos uma diagonal, então tá aqui, ó, foi traçada uma diagonal, dividimos o retângulo em dois. Traçou a diagonal, dividimos o paralelogramo em dois. Então, se a forma de calcular a área do retângulo, do quadrado, do paralelogramo é base por altura, base vezes altura, para calcular a área do triângulo é só calcular base vezes altura e depois dividir por 2, que aí fica a área do triângulo, certo? Então aqui apresenta, ó, dada a região triangular ABC, tá aqui ABC, cuja medida de área queremos determinar, traçamos retas paralelas aos lados AB, tá aqui, ó, reta paralela ao lado AB, aqui, ó. Tá aqui o lado AB e a gente traçou uma reta paralela CD, ó. Isso aqui é uma reta paralela a AB. Traçamos retas paralelas a AB e BC. Tá aqui a reta BC, foi traçada uma reta paralela a BC. Determinando o ponto D. E a região limitada pelo paralelogramo ABCD, ó, ABCD, né? Então foi criado aqui um ponto D. Com isso, ver quem está querendo entrar. Nayara Bellarmino. Identifique-se aí, Nayara, apesar de já ter o nome.
o Arthur. Ah, não é a Nayara, é o Arthur. Está entrando com o nome, o telefone de Nayara. Arthur, É muito porque bem. eu tô na conta da minha mãe. Ótimo, muito bem. É o Arthur. Arthur. Opa, Eu não estou encontrando o nome Arthur. é porque eu tô na conta da minha mãe, aí tá salvo como Nayara Belarmino. Sim, mas assim, eu digo no oitavo ano. No oitavo ano não tem. Só sou na minha lista, então deve ser lá no final, né? É, só pode. Foi acrescentado depois o nome Arthur, porque no caso do oitavo ano não tem ainda na lista. Deixa eu ver aqui. Não tem. Mas vamos lá. Depois eu vejo aqui a atualização. Aí o Arthur já saiu. Ou não? Saiu não. Quem foi que saiu? Bom, dando continuidade aqui, pessoal. Vamos dar continuidade. Então, o que eu estava dizendo para vocês? Que se for feito um prolongamento aqui, ó, de uma reta paralela AB e uma reta paralela ABC, nós vamos gerar um triângulo, ó, criar um outro ponto aqui, um ponto D, e gera um triângulo do mesmo tamanho desse outro aqui. Sendo que vai ser um paralelogramo. E como é que a gente calcula o paralelogramo? Base vezes altura. Se eu dividir esse paralelogramo em dois, eu vou dividir em dois triângulos, ó. Então, fica determinado que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Uma unidade de área de medida, pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser quilômetro. Nicolas Oliveira. Nicolas Oliveira, se apresente aí. Quem é Nicolas Oliveira? Habilite aí o microfone. Qual é o aluno que está com o nome Nicolas Oliveira? E agora no prédio, a hora da foda, responde até o teto, eu tô saindo fora. Você é bipolar demais, me xinga toda hora. Depois quer me sentar por baixo. Eu tô só aqui pegando para saber quem é aqui para eu poder tomar minhas providências. Aproveitando aqui para gravar, identificar, pegar esse númerozinho aqui, rastrear. E a garota sai da minha mão, rasgou minha boca. Bom, depois aí desta entrada dessa pessoa alheia, né, ao grupo, que alguém passou o link, mas foi cortado. Então, espero que não aconteça mais. Vamos tentar dar uma limpada no grupo, né? Para poder não acontecer mais isso. Ficar passando o link para pessoas que não são da aula. E eu só vou aceitar agora quem eu conhecer. Se não conhecer, vai ficar pedindo e eu não vou aceitar. Ó, tem pessoa querendo entrar, vamos ver quem é. Pronto, é porque a minha internet caiu aqui, Tiago. Ah, tá certo. Eu bati no roteador sem querer. Beleza. Depois dessa explicação sobre a área, né, do retângulo, aí vocês vão resolver essas questões aqui. Essa atividade, ela é da página, para vocês procurarem aí no livro de vocês, ela é da página 166. Deixa eu anotar aqui. Página 166. Nas questões que vocês vão resolver, a 13, né? Pode resolver A, B, C, D, a 13. 14
A 15, ela é um sistema linear. Nós vamos resolver a 15, que nós já estudamos um pouquinho de sistema, né? Diz as medidas de comprimento em centímetro da base e da Compartilhar altura. a tela. Oi? Assim. Tem que compartilhar. Não está compartilhando? Tá não. Ah, tá Tá certo. só a webcam. Certo. Muito bem. Bem lembrado aí. Agora pronto. Entrou. Beleza. Aí tá aqui, as questões são essas, ó, página 166, questão 13. Vocês fazem A, B, C, D. O que está pedindo na questão 13? Determine o caderno, a medida diária de cada uma dessas regiões planas. Então aqui você precisa calcular esse retângulo, depois calcula o triângulo, né, e soma os dois. Aqui você calcula esse retângulo, calcula esse triângulo, e esse triângulo aqui é do mesmo tamanho desse. Então vai ser duas vezes, dois triângulos, ó. Né? Aí você calcula a área desse triângulo aqui, que é base vezes altura, né? E desse outro aqui também. Calcula a área desse triângulo aqui. Bom, então, tem aqui a questão 14. Qual é a medida de comprimento da altura de uma região triangular cuja base tem medida de comprimento de 8 centímetros e cuja medida de área é 14 centímetros quadrados? Então aqui o triângulo ele já tem a área, você já vai começar colocando a área, e tem a base, mas não tem a altura. Qual é o comprimento da altura? Você vai ter que descobrir a altura. Na questão 15 tem um sistema, deixa eu ver se dá certo vocês fazerem ela. As medidas de comprimento em centímetro da base e da altura de uma região triangular formam, respectivamente, o par ordenado x e y, solução do sistema. Então tem que resolver o sistema. Vocês copiem essa 15, talvez não dê para vocês resolverem, mas eu vou ajudar vocês a resolver essa questão. É base e altura, ó, x e y. Mas como é que eu vou resolver se eu não sei quem é x e quem é y? Aí eu tenho que ir aqui no sistema e descobrir quem é o x e quem é o y. Tá certo? Quais são os dois números que somando dá 13 e multiplicando por 5 menos 2 vezes o y dá 30. Aí a gente vai descobrir esse sistema. Pode fazer, copiar e aguarde que eu ajudo vocês a responder isso aqui. Essa 16, ela é muito ruim para você fazer no caderno. Então, pula aí a 16. A gente faz ela aqui na correção na hora da correção a gente vê a resolução dela, mas não precisa fazer no caderno não. Ó, ela até que não é tão difícil. Veja bem, aqui não é uma unidade de área. Tá vendo aqui? Aqui é como se fosse 1 centímetro quadrado, certo? Entendido? Estão percebendo, pessoal, aí? Sim. Ó, aqui, ó. Então, quantos quadradinhos desse tem aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui são 4 unidades de área. Quantos quadradinhos tem aqui? Tem 1. Se eu juntar esse com esse outro, dá mais 1. Ó, se eu juntar esse aqui com esse, dá mais 1. Dá mais um quadradinho. Tá certo? E se eu juntar esse aqui com esse, na realidade, um quadradinho, ele tem 4 triângulos aqui, ó. Um triângulo, 2, 3, 4. Pronto. Então, se eu somar mais 4 triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, vai dar outro quadradinho desse. Então, aqui tem 2, ó. Aqui tem 4 quadradinhos e aqui tem 2 quadradinhos. Deixa eu ver aqui esse outro. Ah, não, mas é porque eu tô falando, eu tô me referindo, cuidado, eu tô me referindo a quadrados pequenos, ó. E ele aqui é um quadrado grande. Eu não tinha me ligado nisso, não são 4 não. Para formar um quadradinho desse, são 2 triângulos só. Aí é só você contar os triângulos. Aqui eu tenho 4 quadradinhos
E para formar um quadradinho, eu pego só 2 triângulos. Ó. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 triângulos, vai dar para formar 4 quadradinhos desse. Ó. Entendido aí? Aqui é só contar quantos triângulos tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo, dá para fazer 4 quadradinhos desse. E aqui, 1, ó, se dividir, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também dá para fazer 8 quadradinhos. Então, quer dizer que isso aqui tem tudo a mesma área. Esse. Todos eles têm a mesma área. Aí vem as questões, mas eu não vou passar essas questões aí não, já foi discutido. Agora, a 17, vocês vão fazer a 17, ó. Copiar e responder a 17 da página 166. Determine no caderno a medida diária desta região plana, ABCD. Então, você calcula o retângulo, calcula o triângulo e aí você soma as duas áreas. Como é que você vai calcular o triângulo? A altura, ó. Quem é a altura? A altura é 3. Tá aqui, essa mesma aqui. Ah, professor, mas a base eu não tenho, porque a base está tendo toda, de D até C. É só você subtrair 1,5, ó. Aí você descobre quem é a base. Daqui para cá não é 1,5? Então você faz 5,5 menos 1,5, você vai ter quanto? Você vai ter 5 menos 1, você vai ter 4. Então quer dizer, daqui para cá é 4, ó. Base vezes altura dividido por 2. Certo? Porque se você fizer só base altura vezes altura, vai dar isso aqui tudinho. Vai dar o retângulo todo, ó. Por isso é que tem que dividir por 2, que ele só quer essa parte aqui. Então, como é que calcular a área desse retângulo? Base, a base é 1,5, ó. Base é 1,5. Vezes 3. Então pronto, tá aí no ponto para calcular a área dessa figura aqui. Então, minha gente, foi feito aí o estudo sobre a área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Agora nós vamos ver como é que a gente calcula a área de um trapézio, certo? O trapézio, ele sempre vai ter duas retas paralelas, ó. Dois lados eles são paralelos. Por exemplo, deixa eu colocar essa parte aqui da página que dê para eu fazer riscar. Pois bem, aí agora nós vamos ver a área de uma região limitada por um trapézio. Vimos que em aulas anteriores que o trapézio ele sempre apresenta dois lados paralelos, ó. Duas retas aqui são paralelas, ó. Esse lado aqui é paralelo com esse outro. Tá certo? E nesse caso, se você pegar a altura do trapézio, a altura é isso aqui, ó. Se você pegar essa altura, e aí você vai perceber que você vai estar gerando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Vai estar gerando um ângulo de 90 graus. Então, na hora que você traça aqui, por exemplo, uma diagonal nesse trapézio, você vai estar criando dois triângulos. Então, a gente já vê que para poder calcular a área do trapézio vai ser dividido por 2, né? Já vai ter que dividir por 2. De forma que, para a gente calcular a área de um trapézio, pessoal, vai ser usada essa fórmula aqui, ó. A base maior é sempre a que está, ela fica por baixo, né? Às vezes, de repente, pode ficar em cima também, se o trapézio estiver invertido, né? Mas você vai pegar essa base maior do trapézio, vai somar com a base menor, que está lá em cima, abre parênteses, fecha parênteses, multiplica por altura e divide por 2. Essa é a fórmula de calcular a área do trapézio. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês
Aí vocês sabem que existe o trapézio retângulo, existe o trapézio isósceles, que é aquele que tem dois lados iguais, né? Por exemplo, esse trapézio aqui, ele deve ser isósceles, certo? Digamos que essa base aqui, deixa eu criar aqui uma situação. Digamos que essa base aqui seja 10. Aqui embaixo é 10. Lá em cima é 6. Aqui de lado vai ser 5. 5. Então, como é que eu vou calcular? Se eu não tiver altura, eu posso encontrar essa altura através de outras medidas, mas o ideal é que eu tenha essa altura já definida, certo? Se eu não tiver, eu tenho como descobrir, mas o ideal é que eu tenha. Vamos agora pegar exercício, porque aqui, pessoal, é coisa rápida, não tem muito o que calcular não. Vou mostrar para vocês. Vocês vão resolver aqui a 18 e a 19, certo? Vamos resolver a 18 e a 19. Depois, a gente vê aqui essa 21, essa 20 e essa 21, porque senão fica atividade demais. Mas faça a 18 e a 19 de trapézio. Calcule a área desse trapézio aqui. Professor, como é que faz? A área do trapézio, bora relembrar aqui, ó. Base maior que essa de baixo, mais base menor que a de cima, todos dois multiplicados pela altura, a altura aqui é o 28, tudo isso dividido por 2. Então tá aí, ó, a base maior, 56, base menor, 14, a altura, 28, multiplica aqui, faz as operações, divide por 2, você descobre a área do trapézio. Certo? Tem a questão 19, deixa eu explicar também. Uma placa de propaganda tem a forma de um trapézio de medida diária de 11,16 metros quadrados. E é grande, 11 metros quadrados. As bases têm medida de comprimento de 4 metros e 3,20. Então, a base maior é 4 metros e a base menor 3,2 metros. Qual é a medida de comprimento da altura dessa placa? Então, veja bem, que para calcular a área do trapézio, nós temos que conhecer base maior, base menor, conhecer a altura dividido por 2. Só, pessoal, que nesse caso ele já dá a área. Ó. Ele já dá a área eu conheço. Então você vai substituir o A por 11,16. Onde tiver o B maior, você vai botar 4. O B menor, 3,2. E aí vai multiplicar, vai somar. 4 mais 3,2 dá 7,2. Aí dá 7,2H. Dividido por 2, certo? Então você vai fazer a multiplicaçãozinha cruzada, ó, no final. Substituir essas letras pelos valores e aí você descobre o A numa boa. O A não, o H, que é a altura. Está pedindo para calcular a altura. Determine a altura. Então, bastante simples. Não vamos fazer aí a 20 e a 21 por enquanto, para não acumular demais as questões. Então, é só você seguir a fórmula. Você já tem o quê? Você já tem a área do triângulo e a área do trapézio. Como é que calcula? Vamos agora à próxima. Pessoal, aqui para a gente finalizar, nós vamos ver, como eu falei, vimos a área do triângulo. A área do triângulo. Vamos relembrar. A área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Vimos a área do trapézio. Área do trapézio vimos que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E agora nós vamos ver por último
a área do losango. O losango, pessoal, o que ele apresenta, ele é um paralelogramo. O losango ele é um paralelogramo que ele apresenta ângulos opostos congruentes, ó. Esse ângulo ele é do tamanho desse. E esse ângulo aqui, ele é do tamanho desse. Os ângulos opostos são congruentes. Outra coisa, ele apresenta lados paralelos, ó. Esse lado aqui é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. E outra coisa, os lados têm a mesma medida. Então isso aí ele é um losango. Como é que a gente calcula a área do losango? A área do losango você vai fazer da seguinte maneira. Deixa eu mostrar aqui. O losango ele tem duas diagonais. A diagonal maior é essa aqui, ó. Diagonal maior e diagonal menor. Aí é bastante simples para calcular a área do losango. Você vai fazer assim, ó. A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vou até botar aqui, ó. Triângulo trapézio e agora do losango. A área do losango, ó. A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então é só você pegar as referências aqui, fazer o mais fácil que tem, ó, diagonal maior vezes diagonal menor dividir por 2. Você encontra a área do losango. Bastante simples. Então, também é só a amostragem aí da fórmula. Façam a atividade da página 169, 22, 23 e 24. Alguém pedindo para entrar aqui? Vamos ver. Não. Eu sei que tinha alguém pedindo para entrar. Maria Eduarda. Sim, Maria Eduarda. Estava aqui acabando de orientar a atividade para os meninos. Então, pessoal, nós vamos... Tio, só tem 3 pessoas mesmo? Pois é, nós vamos usar essas 3 formas. Cálculo da área do triângulo, cálculo da área do trapézio e cálculo da área do losango. Então, são, se eu não me engano, 3 questões, né? Eu vou dar uma olhada ainda. 3 questões de cada uma. E aqui do losango é a 22... Qual é a página? 23 e 24. Aí a página 169. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí tem também, ó, questão 18 e 19, a área do trapézio. Essa daqui eu não passei. E daqui a pouco eu boto na plataforma. Aí vocês podem acompanhar lá na plataforma, ó. A área do triângulo, questão 13, 14, 15 e 17. Já eu boto na plataforma, tá certo? Então vocês podem acompanhar lá que eu vou colocar a agenda do dia e essas atividades que vocês têm que fazer agora nessa semana, até a próxima semana. Entendido aí, pessoal? Então é só fazer o uso das formas, viu? É só vocês fazerem o uso das formas que dá certo. Então, pessoal, um abraço, vamos ficando por aqui. Vou agora salvar as aulas, né, do 9º e do 8º para poder postar na plataforma e mandar a agenda para vocês. Alguma pergunta? Tchau.